Olá, meu nome é Silvilene Moraes, eu sou museóloga e vou trazer para vocês um pouco sobre as discussões, as notícias do 8º Fórum Nacional de Museus. Eu vou trazer para vocês algumas notícias das discussões que ocorreram no 8º Fórum Nacional de Museus. Eu acompanhei o desenvolvimento de trabalhos do Eixo 3, que trata da diversidade cultural, transversalidade de gênero, raça e acessibilidade na política museal. Vou trazer para vocês as 5 diretrizes, as discussões que foram trazidas para a participação, para estimular a participação dos integrantes do Fórum de Museus, para compor o texto final do Plano Setorial de Museus. Bom, a primeira diretriz que nós vamos trazer aqui é a diretriz 3.1, que trata de fomentar a pesquisa documental e os meios necessários para tornar os acervos museológicos mais acessíveis. Houve a proposta de que era necessário fomentar políticas institucionais e produzir os meios necessários para que os bens culturais musealizados, os museus, os pontos de memória, os processos museológicos se tornem amplamente acessíveis e inclusivos. Principalmente, aborda a acessibilidade de forma ampla, contemplando o direito de acesso a todas as pessoas. É necessário não só a formulação de iniciativas de acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas pensar modos e estratégias de atuação que contemplem todas as pessoas que encontrem barreiras para acessar os acervos e as informações que os museus, pontos de memória e centros culturais oferecem. Vou comentar com vocês agora sobre a diretriz 3.2, que trata do reconhecimento, divulgação e incorporação das ações inclusivas dos órgãos e entidades do setor museal dos grupos subalternizados. Essa diretriz colocou em discussão a necessidade e a forma de reconhecer, valorizar e incorporar a diversidade étnico-racial, artístico, cultural, territorial das pessoas com deficiência, etária, sexual e de gênero nas políticas para o setor museal. A diretriz, ela se aplica, ou é proposta a sua aplicação em todas as políticas, programas e projetos e ações do setor museal que devem, em sua área de atuação, buscar desenvolver estratégias de incorporação, reconhecimento e divulgação das iniciativas, das lutas, das histórias, trajetórias e culturas de grupos tradicionalmente invisibilizados, buscando fortalecer as políticas afirmativas e de equidade para esses grupos historicamente excluídos. Agora nós vamos falar sobre a diretriz 3.3, que trata justamente da ampliação e implementação da Política Nacional de Cultura Viva, como uma política de base comunitária no campo dos museus. Essa diretriz busca ampliar e fortalecer os museus, pontos de memória e processos museológicos através da implementação da Política Nacional de Cultura Viva. Busca-se justamente ampliar o alcance dessa política, reconhecendo que ela depende da atuação das 3 esferas governamentais e dos órgãos e entidades do setor museal, de forma a promover a articulação, a divulgação e também novas formas de operacionalização e os recursos necessários para que essa política realmente atenda e contemple os setores museais que necessitam efetivamente da sua aplicação, da sua efetivação de forma concreta.
Agora eu vou comentar com vocês sobre a diretriz 3.4, que trata basicamente de acessibilidade. A diretriz 3.4, no seu texto original, traz a necessidade de estimular a eliminação de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais e tecnológicas para que todas as pessoas tenham pleno acesso a qualquer atividade e serviços dos museus, pontos de memória e processos museológicos. Trata-se de uma diretriz específica para que ocorra o desenvolvimento e desdobramento de políticas, programas e ações para que os museus e pontos de memória e processos museológicos promovam e implementem iniciativas acessíveis, inclusivas e anticapacitistas e que possibilitem a autonomia efetiva e a participação das pessoas nas atividades propostas pelas instituições e processos também desenvolvidos voltados para a eliminação de barreiras, tanto físicas quanto sociais, na aplicação das 7 dimensões da acessibilidade. Finalmente, nós vamos falar sobre a diretriz 3.5. O texto original dessa diretriz enfatiza a necessidade de promover a inclusão e o reconhecimento dos grupos historicamente excluídos nas ações institucionais e na estrutura organizacional dos órgãos e entidades das 3 esferas de governo e da sociedade civil. A diretriz ela aborda principalmente a necessidade de comprometimento dos museus e os processos museológicos com a transformação social, por meio da implementação de políticas afirmativas no preenchimento de cargos e funções de diferentes níveis hierárquicos nas instituições, de promoção de protagonismo dos grupos historicamente excluídos nas ações e processos dos espaços também, bem como sobre a formação e difusão de acervo e do comprometimento com as especificidades geográficas e regionais. Ora, essa diretriz, ela trabalha principalmente a necessidade de representação da diversidade da nossa sociedade na estrutura das instituições, organizações museais e culturais e governamentais. Você pode acompanhar o texto final do Plano Setorial de Museus, que vai ser disponibilizado com link abaixo.